variáveis de instância, de classe e de método. O objetivo da nossa aula é a gente compreender a diferença entre variáveis de instância, de classe e de método. Isso é muito importante no contexto de orientação a objeto. Quando a gente aprende Java, inicialmente, sem orientação a objetos, a gente pensa que só está trabalhando com variável. Mas também temos atributos, que são as variáveis de instâncias, e também temos variáveis de classe. Aprender como declarar, inicializar e utilizar várias variáveis de instância, de classe e de método. Entender o escopo e o tempo de vida de cada tipo de variável, ou seja, algumas têm um escopo maior, outras têm um escopo menores, né? E aplicar esses conceitos em exemplos práticos e resolver problemas que envolvem diferentes tipos de variáveis. Definição de variáveis. Bom, você já pensou o que são variáveis? O nome é bem intuitivo, né? É alguma coisa que está mudando constantemente, ou que pode mudar, né? Não precisa estar mudando, mas pode. Então, aqui no nosso contexto de programação, elas são espaços na memória do computador. Qualquer tipo de variável são espaços de memória no computador, onde armazenamos valores que podem ser usados e manipulados pelo programa. Geralmente a gente cria uma variável para armazenar valores e recuperar depois para o uso posterior. Em Java, nós temos três tipos de variáveis. Nós temos as variáveis de instâncias, que são as variáveis globais. Elas também são conhecidas como atributos, tá? Atributos da classe. Nós temos variáveis de método, que são locais. Elas só pertencem ao método. Fora do método, elas não existem mais. E nós temos variáveis de classe, ou seja, elas pertencem à classe. Elas não pertencem ao objeto. A gente vai ver qual a diferença de cada uma. Então, qual a importância da gente aprender isso? É compreender os diferentes tipos de variáveis e seus escopos. É essencial para escrever código eficiente e livre de erros. Tá? Então, a gente vai usar um exemplo aqui, que ele vai nos ajudar a entender cada uma desses tipos de variáveis. Então, vamos usar um exemplo de um programa que pega um objeto, que usa um objeto para pegar o local e a hora de acesso de uma pessoa que acessa uma página na internet e pega também a quantidade de pessoas online naquele momento. E aí o objeto também pega a quantidade de pessoas online naquele momento. Então, eu tenho aqui minha classe usuário online. Ela tem dois atributos globais, local e hora de acesso, e também tem um atributo aqui que ele pertence somente à classe, por isso que ele está com esse nome aqui, static, total de usuários. Inicialmente, a gente vai criar sem esse atributo aqui, só para a gente ver por que ela é importante. Tá, e vamos ter também aqui três métodos, na verdade, que é inicializar, a gente vai passar o local e a hora de acesso desse usuário, né? Na hora que ele acessar a página, ele vai pegar isso e exibir essas informações aqui, tá? Então, vamos passar para cá e vamos criar a nossa classe usuário online. Usuário online, ela tem total de usuários online, aqui vou colocar int total usuários online, e também tem uma string que é o local, e também tem uma string hora de acesso, tá? Vamos colocar como string mesmo para facilitar a nossa vida. Se a gente colocar um date ali que pega a data, temos que fazer alguns outros passos. E o objetivo da aula não é esse. Então, temos mais três métodos aqui, né? Aqui são os atributos, aqui são três métodos. Void inicializar. Então, void inicializar. Né? O que ele passa? O local e a hora de acesso. String local, string hora de acesso. E aqui a gente inicializa, tá? Os nossos atributos. This
ponto local, recebe local, e this ponto hora de acesso, que recebe hora de acesso. Bom, pessoal, usuários online, vamos imaginar que toda vez que ele usa esse objeto é porque tem uma pessoa que está online. Então, é só pegar usuários online aqui e colocar o mais que ele vai dar um incremento ali, certo? Ok, vamos só começar por aqui mesmo, onde a gente já tem os nossos atributos e a gente tem um método que tem variáveis locais, né, que passam valores para minhas variáveis globais aqui, que são os meus atributos ou variável de instância. Então, variáveis de instância, o que são isso? Variáveis de instância são atributos de um objeto. O que é um atributo aqui, gente? Esse daqui, tá? Porque ele está dentro do escopo da classe, então são atributos da classe, tá? Pense em variáveis de instância como características individuais de cada objeto, como a cor de um carro ou o nome de uma pessoa. Então, sempre as minhas variáveis de instância, os meus atributos, eles são características do meu objeto, tá? E eles pertencem a esse meu objeto. Vamos ver como é que eles pertencem a esse objeto? Vamos criar uma classe aqui, só para a gente testar usuários online. Deixa assim, PSVM. Beleza. Vou instanciar meu objeto usuário online aqui. Eu vou colocar usuário 1, tá? Que vai ser o primeiro, quem está acessando primeiro. New usuários online aqui. Pronto, nós criamos uma instância dessa classe aqui. Por que que esses aqui são atributos de instância? Olha, porque quando eu vir aqui e fazer usuário um ponto, eu vou enxergar todos eles. Estão vendo aqui? Então, eles pertencem a essa instância aqui. Por isso que eles são atributos de instância. É claro que eu estou enxergando ele aqui por uma questão de visibilidade. Se eu mudar para private, eu não vou ver mais. Mas, ainda assim, são de instância, porque os métodos vão estar inicializando eles. Então, eles são atributos de instâncias, ou variáveis de instâncias, ou atributo, ou ainda variáveis globais, porque ele pertence a toda a classe, de qualquer lugar eu consigo acessar dentro da minha classe essas variáveis aqui, tá bom? E aí, qual é o escopo dela? O escopo, né? Ou seja, até onde ela vai, até onde ela começa, até onde ela termina. Ela é dentro da classe, mas fora de qualquer método, entendeu? Ela está dentro da classe, pertence à classe. Inclusive, eu consigo, de dentro dos métodos, também enxergar elas. É por isso que a gente tem aqueles com a mesma cor. Tá vendo? Tudo com a mesma cor. Eu usei esse this aqui porque é uma palavrinha que a gente diferencia, né? Uma variável, um atributo ou uma variável de instância de uma variável local aqui. Depois a gente vai ver, é o próximo passo que a gente vai ver, são as variáveis locais.